Ok, vamos lá então. Pastor Renato Vargens, pastor da Igreja Cristã Aliança em Niterói, Rio de Janeiro, professor no seminário Martin Busser, escritor, conferencista internacional, tem andado aí pela América do Sul, Norte, Caribe, África, Europa, aliás, está desembarcando aqui praticamente ainda na estrada. Obrigado, pastor Renato. Queria chamar o senhor aqui já para assumir o seu lugar. Eu vou dar aqui, irmãos, um desconto para ser justo. A gente vai ter que avançar um pouquinho, tá? Ele vai até as 16h30, 16h35, para a gente conseguir ser justo naquilo que os outros tomaram de tempo. Lembrando que os últimos minutos serão de perguntas e respostas. Mas deixa eu fazer uma observação, gente. Vão elaborando, na medida que vão escutando, se conseguir fazer esse exercício, elaborando as perguntas, para a gente não perder oportunidades de ouvir, por exemplo, um adendo que faria o Paulo Cristiano, o professor, ou Eliane, para a gente ser um pouco mais ágil no final, tá certo? Vamos nos colocar em pés e vamos orar pelo pastor. Eu já passo para ele, então. Querido Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de ouvir o teu servo, pastor Renato Vargens, e que, ó Deus, esse tema tão relevante, tão importante, que ele vai abordar agora, Senhor, seja dirigido, conduzido pelo teu Espírito, e que a gente seja edificado, esclarecido, que nós possamos assimilar pelo viés da tua palavra e não pelas vertentes que nós temos visto no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, meus irmãos, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e poder participar dessa conferência onde está sendo discutido temas importantes e nevrálgicos ao nosso tempo. Creio que a igreja precisa tratar desses assuntos de forma efetiva, e gostaria de parabenizar os irmãos pela iniciativa de discutir os temas abordados e tratados aqui. Eu fiquei responsável para falar sobre o marxismo cultural e confesso a você que não é fácil em virtude do pouco tempo. O tempo é curto. A minha proposta era falar sobre o marxismo cultural e a sua influência no feminismo. Acho que eu não vou conseguir entrar no tema em virtude do curto espaço de tempo, visto que eu pretendo, a nível de introdução, tratar sobre a pressão do marxismo cultural na universidade e na juventude, para depois tratar especificamente sobre o marxismo cultural e o feminismo. Eu precisaria talvez de 2 a 3 horas no mínimo para poder discutir esse assunto, o que é inexequível. Então, vamos ver até onde eu conseguirei ir, e minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa efetivamente abençoar as nossas vidas. As estatísticas, meus irmãos, sobre jovens cristãos na universidade são sombrias, são terríveis. Alguns chegam a afirmar que, em média, 60% dos jovens evangélicos que adentraram a uma universidade se afastaram da comunhão dos santos e da igreja. Apostasia mesmo. Abandono da fé. Seria simplista da minha parte afirmar de modo absoluto os reais motivos para a apostasia de nossos jovens. Todavia, acredito que algumas razões têm sido preponderantes para o esfriamento da fé da juventude cristã na universidade. Se não, vejamos. Primeiro, nossos jovens não estão sendo preparados pela igreja, e aí esse é um discurso que eu percebi que foi mais ou menos falado
pelo pastor Joaquim de Andrade e também pelo presbítero Paulo Cristiano, para enfrentar as demandas sociais, comportamentais e filosóficas na universidade. Nossos jovens chegam à universidade crus e, portanto, não conseguem lidar com as demandas sociais, comportamentais e filosóficas que lhes são impostas. Segundo lugar, nossos jovens não estão sendo preparados pelos pais com vistas ao enfrentamento cultural. A gente vive numa sociedade multifacetada, cujos valores relacionados a sexo, família, trabalho, sucesso e moral foram extremamente relativizados. Eu estou chegando de uma série de viagens, eu estava no Canadá, do Canadá eu fui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eu fui para a África, e da África eu fui para a Europa, e é absolutamente perceptível você enxergar em cada cultura essa manifestação multifacetada de pressupostos diferenciados quanto a sexo, família, trabalho, sucesso e moral que foram relativizados. Terceiro lugar, nossos jovens não têm sido preparados pela igreja para responder às perguntas de uma sociedade sem Deus, como também oferecer respostas àqueles que lhes questionam a razão da sua fé. A gente vê isso claramente. O sujeito, ele vai para a universidade, e ele chega na universidade e ele recebe uma gama significativa de informações que visa, de certa forma, produzir formação das mais distintas e variadas possíveis, que, de certa forma, se opõem aos pressupostos de conceitos e valores cristãos, e ele não está preparado para trazer respostas, principalmente àqueles que questionam a sua fé. Em quarto lugar, nossos jovens têm sido influenciados negativamente pelo secularismo, que é um problema grave e talvez seja um dos mais graves problemas do Ocidente, o hedonismo e a satisfação pessoal. Deixe-me tentar, à luz disso, explicar e conceituar marxismo cultural, ainda que seja difícil fazê-lo em tão pouco espaço de tempo. Marxismo cultural é um movimento ideológico que pretende implantar aquilo que alguns chamam de revolução marxista, não mediante meios armados, mas por intermédio da transformação da cultura ocidental. É a cultura que é transformada e que é metamorfoseada. O principal idealizador desse maldito projeto foi um italiano de nome Antonio Gramsci, que afirmava que os valores tradicionais das classes burguesas deveriam ser, e preste atenção nessa expressão, pacientemente destruídos e substituídos, mais uma vez, preste atenção nessa expressão, por uma nova visão da sociedade e do mundo. Gramsci dizia que valores culturais deveriam ser contestados e, ao mesmo tempo, apontados outros, de acordo com a visão das classes dominadas, de modo a permitir a ascensão destas classes. Há uma diferença entre a revolução proposta por Marx e Gramsci, e é importante pontuar isso. Para Marx, a revolução seria uma tomada forçada do poder. Karl Marx defendia isso. Karl Marx dizia que o poder estava na mão dos burgueses opressores
e que estes oprimiam os trabalhadores oprimidos, que no início da Revolução Industrial sofriam demasiadamente na mão desses burgueses. Karl Marx chamava essa revolução de revolução armada. E ele entendia que essa revolução podia e deveria ser implementada no mundo. E a gente pode dizer, de certa forma, que essa revolução funcionou bem na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas não funcionou no mundo ocidental. A cultura ocidental não absorveu os pressupostos defendidos por Karl Marx, talvez por alguns fatores. Primeiro, uma sociedade enraizada no direito romano. Segundo, uma sociedade fundamentada nos pressupostos judaicos cristãos, o que, de certa forma, não permitiu com que os comunistas tomassem o poder pela força. É nesse contexto que surge a ideia da desconstrução de pilares religiosos e culturais do Ocidente. Pelo fato de que Gramsci tinha discernido que se a Revolução Armada, que funcionou bem em alguns lugares do Oriente, e especificamente na chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e não funcionou efetivamente, e não funcionou de forma clara e objetiva no Ocidente, uma nova estratégia precisava ser adotada para a instauração do comunismo, a fim de que ele obtivesse sucesso. Enquanto Marx acreditava no uso da força, Gramsci usava ou acreditava no uso da inteligência. Enquanto Marx defendia a Revolução Armada, Gramsci defendia a Revolução Cultural, e é daí que surge a expressão marxismo cultural. A revolução por meio da cultura. Gramsci entendeu que seria muito mais eficiente fazer uma revolução silenciosa. Deixe-me repetir essa afirmação. Ele entendeu que seria muito mais eficiente fazer uma revolução silenciosa. E, logicamente, Gramsci compreendia também que essa revolução levaria muito mais tempo, mas que também seria muito mais difícil combatê-la, pelo fato de que seria também difícil de identificá-la. Ora, se você quer começar, ou se você quer, melhor dizendo, mudar uma sociedade, por onde você começa? Pelas pessoas mais velhas? É claro que não. Há um ambiente perfeito, dizia Gramsci, para mudar uma sociedade. E ela se chama, dizia e afirmava ele, escola. Basicamente, a ideia gramscista era essa: infiltrar-se nas escolas e universidades e introjetar seus ideais comunistas na cabeça das crianças e dos jovens. O objetivo dele não era mudar uma geração ou a geração atual de forma instantânea, mas as subsequentes. A tática gramscista era exatamente essa: entre nas escolas e enfie, introjete suas ideias na cabeça das crianças, e daqui a 20 ou 30 anos a sociedade inteira estará pensando como você. Ora, absolutamente diferente do que até então Karl Marx dizia, de que o proletariado ele precisava tomar
as rédeas do poder mediante a força, e que de certa forma tinha funcionado em parte do Oriente, mas que tinha sido rejeitado pelo Ocidente. E como havia rejeição por parte do Ocidente, surge essa ideia, essa percepção, alguma coisa precisa ser feito, não vai ser pelas armas, não vai ser pela violência, ditamente falando, mas vai ser através de conceitos, de valores, vai ser mediante uma revolução cultural, onde pressupostos, onde ideias, onde conceitos, onde valores relacionados aos conceitos e às ideias dos judaizantes cristãs vão ser desconstruídos e outros absolutamente distintos vão ser colocados no lugar, proporcionando com isso a possibilidade de que anos mais tarde a revolução marxista possa efetivamente acontecer. Olhamos para a Revolução Cultural do Brasil e é claro perceber que os conceitos de Gramsci lograram êxodo no nosso país. Hoje, por exemplo, nossos jovens já estão doutrinados nas universidades, impregnadas de professores marxistas, e a gente vê isso nitidamente também nas escolas, onde nossas crianças estudam. E aí, quando os nossos filhos e filhas chegam na universidade, como eu falei no início da palestra, eles não conseguem de forma efetiva lidar com os pontos que lhes são apresentados e são envolvidos e enrolados e englobados por conceitos absolutamente antagônicos àquilo que até então eles acreditavam e, em virtude disso, passam a acreditar em pressupostos falsos. Os comunistas do Brasil fizeram a revolução, sem sombra de dúvidas, aos moldes de Antônio Gramsci. Sem sombra de dúvidas, nós vimos aqui uma mudança cultural. Hoje a mentalidade dos brasileiros está impregnada de comunismo, socialismo, anticapitalismo e coisas do gênero. A mídia televisiva no Brasil, por exemplo, tem sido instrumento nas mãos do Estado para doutrinar as pessoas ao comunismo. Perceba, por exemplo, a quantidade de novelas pregando a destruição da família tradicional. Quantas vezes nós não olhamos, por exemplo, para uma novela da televisão e torcemos para o cara largar a esposa e ficar com a outra pelo fato de que a esposa é uma bruxa e a outra parece uma fada encantada. Perceba a quantidade de programas destituídos de qualquer conteúdo intelectualmente produtivo. A ideia aparece, dentro desse pressuposto de desconstrução, é promover o emburrecimento da população, para que ela não perceba que essa revolução cultural efetivamente está acontecendo. Uma sociedade burra facilmente é manipulável, é manipulada. E o que a gente vê de forma absolutamente clara, é que as escolas estão sendo também usadas como instrumento para moldar o comportamento e o pensamento não somente dessa geração, mas das gerações futuras. Outra evidência, por exemplo, é aquilo que eu chamo de cultura da morte, a luta pela descriminalização do aborto, a eutanásia, o sexo na escola, ou sexo infantil, ensinado na escola, para estimular as crianças precocemente, o sexo e a imoralidade sexual, o despudor e a libertinagem. Alteração de cultura e de valores. Você desconstrói os pressupostos judaicos cristãos, você derruba pilares importantes a essa sociedade, você transforma a sociedade num caos
e com isso você pode vir com a revolução marxista e estabelecer um novo pressuposto de vida e de existência. Além disso, o marxismo cultural envenena os jovens e a sociedade com ateísmo e ódio. A mente das crianças tem sido tomadas por conceitos que as levam a pensar de que o mundo é fruto do acaso, tratando, por exemplo, da criação como se história da carochinha fosse. Os jovens da universidade, quando chegam, há muitos já foram contaminados por esse veneno. E aí você vai perceber que quando você desconstrói pressupostos, conceitos, você vai promovendo não somente ateísmo, mas você promove também conceitos de agnosticismo que levam as pessoas a acharem que Deus pode até existir, mas que não é relacional ou cognoscível. É o marxismo cultural que altera os valores e que promove a metamorfose significativa na sociedade em valores aos quais eu gostaria de pontuar agora de forma bem objetiva. Se não, vejamos. Primeiro, exemplos de alguns valores da cultura ocidental que já foram alteradas pelo gramscismo ou pelo marxismo. O incentivo ao crime. Em nome da defesa da ideologia, o crime não é considerado crime. Por exemplo, a candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado do Rio de Janeiro diz que há uma lógica no assalto. Que lógica? O crime não é considerado crime. Faltar respeito ao outro e cuspir na cara do outro é justificado. Roubar o povo para enriquecer o partido, pichar a propriedade particular é justificado pela liberdade. Invadir propriedade privada para atingir o objetivo político partidário é justificado. Depredar a propriedade pública ou privada é justificado. Você desconstrói. Se você desconstrói conceitos e valores relacionados à individualidade, à pessoalidade, à família, você vai desconstruir outras coisas mais, como principalmente o direito à vida. Segundo, a gente vê o incentivo à promiscuidade e à depravação sexual das crianças. Crianças cada vez mais novas estão expostas a todo tipo de imoralidade, em músicas com coreografias obscenas, a novelas obscenas, ao lixo do Big Brother Brasil, e a sem escrúpulo nenhum aos livros didáticos da escola aprovados pelo MEC marxista doutrinador. E a gente acha tudo normal. Porque os pilares foram derrubados. Um outro exemplo de que os valores da cultura ocidental foram alterados pelo marxismo cultural e pelo gramscismo. O incentivo ao ódio à religião. Incentivam o ódio ao cristianismo. Pastor Joaquim de Andrade falou isso aqui um pouco mais cedo.
Todas as outras religiões são incentivadas a se expressar, mas o cristão, quando se expressa, é intolerante e preconceituoso. Quarto exemplo de valor da cultura ocidental que foi alterado: o incentivo à guerra social e à normatividade da sexualidade. Você percebe isso nitidamente. Há um incentivo à rivalidade entre negros e não negros, o ódio à heterossexualidade e aquilo que é chamado de ódio racial, o incentivo à desobediência e à anarquia. Há um incentivo à desobediência em todos os setores, o antagonismo entre pais e filhos, a desestruturação da família, a falta de respeito à hierarquia. A gente está vendo, por exemplo, nas escolas, alunos batendo nos professores. E quando se fala alguma coisa, o pobre do agressor, segundo essa esquerda maldita, é vítima da sociedade. Desrespeita aos mais velhos e afronta a qualquer tipo de autoridade. Repare que colunas que sustentavam o Ocidente têm sido derrubadas. Princípios e pressupostos relacionados à hierarquia e ao respeito têm sido destruídos. E Gramsci, com sua ideologia, tem logrado o êxodo. Se você desconstrói esses conceitos, se você desconstrói esses valores, se você relativiza o que não pode ser relativizado, se você promove conflitos de crises e brigas e divisões e facções entre pessoas da sociedade, você contribui para a instalação do caos. E se você instala o caos, tudo está pronto para a instalação da revolução marxista do ponto de vista de Karl Marx. Agora, Gramsci, como eu disse, ele entendia que isso era um processo lento. E o que a gente vê acontecendo no Brasil hoje é consequência de fato desse moroso processo. Desde a década de 60, 70, 80, 90, em que as escolas, as universidades, elas têm sofrido as influências de conceitos e conceitos e conceitos que têm jogado por água abaixo ou que têm desconstruído de forma absolutamente valores importantes à nossa percepção de vida. Você percebe, por exemplo, o incentivo ao aborto. A Irlanda, país de maioria católica, aprovou agora no dia 25 de maio a legalização do aborto, com 66,4% de votos a favor do aborto. Eu não sei se você viu esse vídeo na internet, eu publiquei esse vídeo. As mulheres choravam de alegria, porque iam ter o direito de abortar uma criança. Esse vídeo que eu publiquei foi assistido por 11 milhões de pessoas. E você não tem ideia a quantidade de achincalhes e de bestialidades que eu tive que responder na internet, porque eu estava me posicionando contra o direito das mulheres assassinarem crianças. Nos Estados Unidos da América, os democratas desejavam fazer até a última eleição
ou trazer a ideia de que fosse possível o aborto a partir do 8º ou até mesmo no 9º mês de gravidez, caso a mulher assim desejasse. As consequências da desconstrução dos valores judaicos cristãos, as consequências, meus amados e queridos irmãos, de que os valores, ou as provas de que os valores ocidentais foram alterados, é o incentivo ao ódio ao homem. O ódio ao homem. É assustador, por exemplo, os movimentos feministas manifestando-se nitidamente com ódio aos homens, bem como à masculinidade. Eu não vou ter tempo para falar, mas eu queria ter tempo para poder falar sobre crise de masculinidade, que é um dos livros que eu estou escrevendo. A gente vive uma crise de masculinidade, a feminilização da cultura, uma inversão de papéis significativa, isso não somente na sociedade, mas principalmente na igreja, e a gente vê a igreja cheia de homens bananas, cheia de homens frouxos, simplesmente pelo fato de que conceitos e valores foram desconstruídos pelo marxismo cultural, e a gente percebe que isso é fruto efetivamente do incentivo ao ódio ao homem. 8º lugar, incentivo ao Islã, o multiculturalismo, a valorização de culturas que em nada têm em comum com a nossa. É impressionante isso. Impressionante. Quando você vai para países que promovem o multiculturalismo, a impressão que você tem de que em breve espaço de tempo uma bomba cultural e social vai explodir. Estive no Canadá há cerca de 1 mês atrás e é assustador o que o multiculturalismo tem feito naquele lugar. Há uma inversão de papéis, homens deixando de ser homens, mulheres deixando de ser mulheres, uma sociedade que outrora estava fundamentada em pressupostos cristãos, hoje não está sendo mais, tendo as suas bases desconstruídas pelo marxismo cultural, pelo gramscismo, e que com isso está proporcionando a possibilidade de, em pouco espaço de tempo, promover e levar aquela sociedade a experimentar de forma efetiva o caos social. Meus amados e queridos irmãos, vivemos dias nevrálgicos, dias complicados, dias extremamente difíceis. Deixe-me, de forma rápida, sucinta, tentar tratar de algumas coisas em relação ao feminismo e a influência do marxismo cultural nessa questão. Há quem diga, por exemplo, que o cristianismo é uma religião machista. Vocês talvez já tenham ouvido falar sobre isso. Se a gente olhar para a história dos que nos antecederam e não para as escrituras, a gente vai constatar que muitas das atrocidades que foram ditas e feitas em nome de Deus ao longo dos anos, podem de certa forma coadunar com a ideia do feminismo. Seria desonesto não reconhecer isso. Quanto ao feminismo, vale a pena ressaltar que uma das suas bandeiras, e aí ela é consequência direta dessa perspectiva do marxismo cultural que visa desconstruir a família, a desconstrução do
patriarcado. No final dos anos 60, a autora feminista Kate Millett usou o termo patriarcado para descrever o problema sem nome que afligia as mulheres. O termo tem sua origem em duas expressões, em duas palavras: pater, que significa pai, e arque, que significa governo. Essa palavra traz a ideia de governo do pai e era usada para descrever o domínio social do macho e a inferioridade, segundo alguns diziam, e a subserviência da mulher. As feministas, por exemplo, enxergam, e aí, influenciadas pelo marxismo cultural, o patriarcado como mal social que precisa ser desconstruído. E de acordo com as feministas, o patriarcado é o poder dos homens que oprime as mulheres e que é responsável pela infelicidade nelas. Deixe-me de forma também objetiva e simples, e eu estou tentando sintetizar, em virtude do tempo, alguns pontos importantes da história do feminismo. Tudo tem início no século XVIII, quando surge a primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo teve início na primeira metade dos anos de 1700, quando uma inglesa de nome Mary Wollstonecraft escreveu um texto cujo título era Vindicação dos Direitos da Mulher. Um ano depois, essa publicação foi publicada em Paris com um panfleto intitulado Os Direitos da Mulher. Concomitantemente, uma americana chamada Judith Sargent Murray publicou sobre a igualdade dos séculos. No século XIX, em 1848, é publicada a Declaração dos Sentimentos. E no século XX, agindo de forma, ou tratando isso de forma bem rápida, Simone de Beauvoir e Beth Friedan fazem toda a diferença no movimento feminista. A primeira fase da construção do feminismo moderno começou com a obra da filósofa francesa Simone de Beauvoir, que escreveu um material chamado Segundo Sexo. As mulheres, segundo de Beauvoir, foram definidas e diferenciadas, tomando como referencial o homem e não como referência a elas mesmas. Ela acreditava que o sexo masculino compreendia a medida primeira pela qual o mundo inteiro era medido, incluindo as mulheres, sendo elas definidas e julgadas por esse padrão. Simone de Beauvoir foi quem disse que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, o que por si só é um absurdo. E é nesse período que surge uma expressão chamada darwinismo social, que é a teoria da evolução da sociedade. E esse estudo, desenvolvido por um filósofo inglês chamado Herbert Spencer, traz a ideia da evolução da sociedade na premissa, ou onde acredita-se na premissa da existência de sociedades superiores a outras. Na década de 60, Beth Friedan transformou os conceitos filosóficos de Simone de Beauvoir e alguma coisa mais assimilável à mulher moderna ao publicar A Mística Feminina, onde examinava o papel da mulher norte-americana. A desconstrução do papel masculino, o empoderamento da mulher, o direito da mulher de abortar o seu bebê, a defesa do lesbianismo e o direito das mulheres se casarem com outras mulheres, a libertação completa de limites sexuais e morais, a libertação dos papéis tradicionais e do gênero no casamento, a rejeição de Deus como autoridade final da vida, fazem parte de uma sociedade que teve os seus conceitos e valores desconstruídos efetivamente pelo gramscismo e pelo marxismo cultural. Meus irmãos, nós vivemos dias
nevrálgicos, dias complicados, dias difíceis. Vivemos um tempo em que torna-se absolutamente necessário com que regressemos às Escrituras e que façamos da palavra de Deus referência para as nossas vidas, a fim de que de forma efetiva possamos trazer resposta à nossa sociedade. Isso posto, gostaria de elencar algumas dicas para aqueles que querem, de forma saudável, lidar com o marxismo cultural e caminhar assim para o fim dessa pequena reflexão. Na escola ou na universidade, por exemplo, não fique sozinho, mas de certa forma, procure identificar pessoas ou colegas cristãos e estabeleça parcerias de amizade e oração, a fim de contrapor-se aos valores que não são os valores defendidos pelas Escrituras. Se deixarmos, seremos levados efetivamente pelos pressupostos de uma geração absorta em relativismo. O marxismo cultural relativizou efetivamente conceitos e valores absolutos. E a universidade tenta introjetar de toda forma possível e das formas mais variadas possíveis essa ideia de que tudo precisa ser enxergado de forma relativa. Segundo lugar, se você está na universidade para combater a ideologia de seus professores, você precisa conhecê-las, como também, é claro, contrapor os pontos do marxismo. E esse tem sido talvez um dos problemas. A gente não conhece, e porque a gente não conhece, a gente não consegue contrapor. E a gente não conhece em virtude de que a igreja não trata muitas vezes desse assunto e efetivamente ela não prepara os jovens para que possam lidar com as demandas existentes na universidade ou as demandas existentes no dia a dia, no ambiente acadêmico. É absolutamente necessário conhecer para que a gente possa combater os pressupostos do marxismo cultural. E com isso, é claro, torna-se mister com que seja lido bons livros e mais, com que façamos núcleos de estudos cristãos comprometidos com Deus e sua palavra, a fim de que, à luz de uma cosmovisão bíblica, a gente possa contrapor-se aos pressupostos de uma cosmovisão marxista. A cosmovisão trata efetivamente de uma visão de mundo, de uma visão de cosmos. Eu costumo dizer que no mundo nós somos influenciados por 4 tipos de cosmovisão. E geralmente essas 4 cosmovisões vão influenciar a sociedade de forma distinta, umas mais do que a outras, do que em determinados lugares, do que outros lugares. Você tem, por exemplo, a cosmovisão católica romana, você tem uma cosmovisão marxista, e essa é a que hoje em dia mais tem, de certa forma, influenciado a sociedade ocidental e a sociedade brasileira. Você possui uma cosmovisão protestante, e a gente precisa conhecer essa cosmovisão protestante, entender essa cosmovisão protestante, e por fim a gente precisa conhecer uma cosmovisão muçulmana e islâmica. E é interessante a gente perceber que
que há alguns pressupostos dessa cosmovisão islâmica que coadunam com alguns pressupostos de algumas outras cosmovisões que são sempre antagônicas à cosmovisão cristã protestante. E se a gente não conhece aquilo que as Escrituras dizem sobre determinados pontos ou sobre determinadas situações, quando nós somos influenciados pelos conceitos do marxismo cultural, que põe em xeque, por exemplo, a autoridade patriarcal e tenta desconstruir o papel do homem em detrimento ao empoderamento feminino, como a gente tem visto nos dias de hoje, ou tenta promover um espírito de rebeldia, de insubmissão entre crianças ou das crianças para com os seus pais e na escola, ou quando você vê efetivamente, por exemplo, a desconstrução dos princípios de autoridade, onde não se respeita mais a autoridade do professor ou de quem quer que seja, ou quando você percebe ou até mesmo o conflito que tem sido promovido e proporcionado efetivamente em algumas esferas de relação. Isso se deve efetivamente, de forma muito clara, de forma muito nítida, a uma falta de percepção daquilo que as Escrituras dizem a respeito de determinados assuntos, porque se nós conhecêssemos as percepções daquilo que as Escrituras dizem a respeito de determinados assuntos, nós conseguiríamos contrapor as percepções do marxismo cultural, que paulatinamente tem desconstruído alguns conceitos e alguns valores, não somente dentro da questão comportamental, mas tem desconstruído também na questão da estética, por exemplo. Quando a gente lida, por exemplo, com a questão de arte, a Gramsci dizia sobre a questão da estética também. O conceito de arte nosso, você percebe nitidamente que ele foi moldado e mexido pelo marxismo cultural. Todos estão lembrados da exposição, entre aspas, de arte que teve há pouco tempo num banco particular, em que um homem nu estava deitado ao chão para que as crianças pudessem observá-lo como que ele estava ali exposto. Isso é fruto do marxismo cultural. Você está desconstruindo algumas questões relacionadas de estética, relacionadas à estética. Questões relacionadas à música. Você percebe que há uma revolução cultural, algumas questões e percepções que se tinha em relação à música, elas foram relativizadas, elas foram abandonadas em detrimento a outras perspectivas. E quando você vê isso ganhando êxito, isso aponta efetivamente para o fato de que a gente não tem uma cosmovisão cristã, não tem uma cosmovisão bíblica, simplesmente pelo fato de que nós abandonamos essa perspectiva em detrimento efetivamente a termos sido influenciados por outros tipos de conceitos e outros tipos de valores. O que é complicado, o que é difícil, simplesmente pelo fato de que desconhecemos ou abandonamos o conhecimento das Escrituras e a sua importância e a sua aplicação no nosso dia a dia. Resumindo e concluindo, marxismo cultural são ideias, conceitos, valores que paulatinamente desconstroem ideias, conceitos, valores e que proporciona na sociedade o caos para que seja instalado nessa sociedade um sistema maligno, perverso e absorto em todo tipo de malignidade. Qual o caminho? Voltar à palavra, voltar às Escrituras, rejeitar todo tipo de malignidade, treinar os nossos jovens e tratar desses assuntos nas nossas comunidades, nas nossas igrejas e tentar de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, dar um break nisso tudo. A questão é que algumas pessoas, às vezes, de forma escatológica, dizem o seguinte: não, mas tudo vai piorar. A Bíblia diz que tudo vai ficar pior. De fato, a gente sabe que
os últimos dias seriam dias extremamente complicados. Mas as Escrituras também nos dizem que nós somos sal da terra e luz do mundo. E as Escrituras nos mostram que nós devemos e fomos chamados para fazer diferença na sociedade a qual nós estamos inseridos. O primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper costumava dizer que o papel da igreja é ser voz da consciência da sociedade. Eu não sei se você já viu aqueles filmes de zumbi, ou se você gosta de ver aqueles filmes de zumbi, mas aqueles filmes de zumbi, eles ilustram uma coisa muito interessante para mim, né? Há um filme com, acho que é o Will Smith, Eu Sou a Lenda, é o Will Smith, né? É o Will Smith. Nesse filme, o enredo do filme é de que uma médica tinha descoberto uma vacina contra o sarampo não, a AIDS, o câncer, né? Contra o câncer. E que o câncer tinha sido curado, seria curado mediante a aplicação daquela vacina. O que acontece é que não foi e curado, e a tal vacina transformou aqueles que foram vacinados em zumbis que começaram a morder outros e que contaminaram outros e que transformaram a sociedade em zumbis, mortos-vivos que durante a noite saíam às ruas e durante o dia ficavam trancanfiados em lugares escuros. Eu costumo dizer que a igreja, ela foi a instituição que botou os zumbis nos lugares escuros. Deixa-me tentar explicar. Quando a igreja se manifesta, quando o cristianismo se manifesta através dos apóstolos, o mundo a qual nós estávamos inseridos era um mundo perdido, digamos assim. A cultura grego-romana era uma cultura má, perversa. As mulheres, elas não tinham valores. Eu não tive tempo para poder tratar dessa questão do valor da mulher dentro da cultura grego-romana. Os homens, eles eram extremamente bárbaros, violentos. A promiscuidade, principalmente grega, era muito grande. A própria questão dos limites morais, eles eram quase que irrelevantes dentro da cultura grega. Mas o Evangelho pôs limite na sociedade. O Evangelho fez com que a sociedade fosse transformada. A mulher, ela passou a ser enxergada de forma diferente. Os casamentos, eles deixaram de ser poligâmicos e passaram a ser monogâmicos. A visão de vida passou a ter uma perspectiva absolutamente distinta. Isso, é claro, você percebe nitidamente que há uma mudança comportamental, e esses zumbis, digamos assim, eles vão para o túmulo. Com a Idade Média, a gente percebe que, de certa forma, e não dá para absolutizar isso, porque se absolutizarmos isso, a gente vai estar dizendo que o iluminismo, como alguns querem dizer, foi a oitava maravilha do mundo, e o iluminismo não foi essa maravilha toda, principalmente no campo da teologia, porque haviam teólogos no período da Idade Média brilhantes, fantásticos, mas no período da Idade Média, de certa forma, né, a gente pode dizer que os zumbis ressuscitaram dos túmulos, ou levantaram dos túmulos, até que a reforma protestante mandou a zumbizada de novo para o túmulo. Você vai ver ao longo da história, na sociedade, quando toda vez que a igreja deixava de cumprir o seu papel de ser sal da terra, ou de ser luz do mundo, os valores se perdiam e a sociedade, ela mergulhava novamente em princípios de pecaminosidade, de idolatria, pelo um fato claro: o homem é mau. A sua natureza é má, perversa, e ele é absolutamente depravado. Todavia, quando acontecia alguma coisa, ou um avivamento, como o avivamento que aconteceu na Inglaterra, com George Whitefield, com John Wesley, com Charles Wesley, com Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, que promoveu a chamada Revolução Americana, a gente vê nitidamente que houve uma mudança na sociedade. Mas toda vez que a igreja se apostatava, o zumbi ressuscitava. Às vezes eu olho para o que a gente vê, ou que a gente está vendo hoje, de certa forma,
e a gente vê essa ação do grancismo e a impotência da igreja, a impressão que a gente tem é de que o zumbi ressuscitou. E o que fazer? É clamar ao Deus Todo-Poderoso para que Ele nos use novamente, assim como Ele fez na história, para que a gente possa ser sal da terra, luz do mundo e tentar brecar a maldade da sociedade a qual nós estamos inseridos e que nós estamos vivendo. O marxismo cultural, ele desconstrói valores, ele desconstrói princípios, ele desconstrói papéis, e a gente vê isso nitidamente. Os homens deixam de ser homens e as mulheres passam a ser mulheres. As mulheres deixam de ser mulheres e passam a comportar-se como os homens. Por exemplo, na Noruega está tendo uma grande invasão, entre aspas, islâmica. A Sharia diz o seguinte, que é um conjunto de regras do Islã. Diz que o muçulmano ele tem o direito de violentar ou de violar sexualmente uma mulher infiel. É direito. Então, se ele está andando na rua e ele vê uma mulher que não seja muçulmana, ele tem direito de fazer isso. Na Noruega, isso está acontecendo assim a dar com pau. E aí uma jornalista foi para a televisão e falou o seguinte: cadê os homens para nos defenderem? Cadê os homens? Sabe o que os homens da Noruega fizeram? Foram protestar. Sabe qual foi o protesto deles? Botaram o sapato alto, feminino, e foram para a praça pública protestar contra o Islã. Fruto do marxismo cultural. Inversão de papéis. Esses dias eu estava andando nas ruas de Niterói, eu vi um sujeito vestido de saia. O que você percebe? E a igreja, ela falta essa visão, por ela não conseguir trazer uma visão bíblica, ou por ela ter perdido essa visão bíblica, ela acaba se deixando influenciar. O marxismo cultural, o nome está aí, é cultural mesmo, ele mexe na percepção cultural, e ele vai devagarzinho. Sabe aquela história do sapo? Se você quer pegar um sapo e matar o sapo, e pegar o sapo, enche uma panela d'água e joga o sapo na água fervendo, ele que não é bobo, ele vai pular e vai pular fora, vai entrar na água e vai pular fora. Mas se você pegar o sapo, botar ele numa água ambiente que ele costuma tomar banho, e ligar o fogo baixinho, o infeliz vai morrer cozinhado sem perceber que morreu. O marxismo cultural é exatamente isso. A gente está há 40, 50 anos nesse país, tendo os conceitos mudados, transformados. Não, tem que desconstruir o poder patriarcal. Esses dias tinha uma igreja lá em Niterói, lá de um gadariano, dizendo que precisa fazer a leitura da Bíblia diferente. Tem que desconstruir a leitura patriarcal da Bíblia e impor uma leitura matriarcal. Você precisa mudar os valores. E aí você vai permitindo que esses pressupostos do feminismo, defendidos desde o século XIX, e que, ampliados por Simone de Beauvoir, na metade do século XX, não, a mulher ela não nasce mulher, ela se faz mulher. E aí com isso você vai tratando toda essa questão de gênero. E a gente vai achando tudo normal. O sapo vai sendo cozinhado na água e a gente não percebe absolutamente nada. Nada. Tempos difíceis. Tempos em que precisamos voltar à palavra de Deus, voltar às Escrituras. Tempo que precisamos de um avivamento. Tempo que precisamos ser corajosos.
tempo que precisamos deixar de ser politicamente corretos. O politicamente correto é um câncer, e ele também é fruto do marxismo cultural. A gente tem que estar bem com todo mundo. E aí a verdade não é falada, porque a verdade pode... E aí entra na própria questão da educação, né? E quem é professor sabe o que eu estou dizendo. Deus tem misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Agora, eu tenho uma impressão. Não é profecia, não é revelação, revelamento, nada disso. Tem 2 apologetas aqui para depois eles não dizerem que eu estou falando nenhuma profecia aqui. Mas eu tenho a impressão de que se o Ocidente não ouvir a voz de Deus e retroceder, Deus vai usar o Islã como instrumento de juízo sobre uma sociedade que virou as costas para o Evangelho. Você chega hoje na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, os templos cristãos, ou eles viraram boate, ou são mesquitas. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos ajudar no Brasil, nesse momento nevrálgico que a gente está vivendo. Nevrálgico. Que se nós tivermos alguns anos mais de governo de esquerda nesse país, eu não sei o que será da nossa nação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, alô? Pastor, perguntas. Como podemos esperar um esboço de reação contra a doutrinação nas classes sociais e na igreja? Eu acho que, assim, essa reação, a igreja ela já começa, ela começa a fazer isso quando ela começa a discutir isso. Quando ela começa a tratar de algumas questões segundo uma cosmovisão cristã e bíblica, cristã protestante. Se não tiver isso, se ela não começar a discutir esses assuntos e tratar desses assuntos, não adianta. A gente acaba sendo massa de manobra mesmo nas escolas, na universidade, porque é muito forte. O negócio é muito forte. Então, não tem como, você tem que discutir, você tem que abrir. Eu tenho falado de que a gente precisa rever alguns temas de escola bíblica dominical. A gente precisa rever alguns temas de seminários apologéticos que a gente faz. A gente precisa rever algumas questões, a gente tem que tratar de algumas demandas. A gente está trazendo algumas respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Há perguntas dessa geração que estão sendo feitas em virtude daquilo que o marxismo cultural promoveu de lavagem cerebral na cabeça da sociedade. A igreja precisa, à luz das escrituras, trazer uma cosmovisão bíblica e responder às pessoas aquilo que precisa ser respondido. O senhor acredita que ao longo desses anos que o marxismo cultural ganhou espaço também sobre a cultura cristã, se dá pelo fato da interpretação e comportamento relativistas da igreja em detrimento dos valores absolutos da palavra de Deus? Sim, sim. O marxismo cultural ele logrou e ganhou espaço demais. Eu acho que a teologia liberal contribuiu muito para isso. Esse maldito liberalismo teológico, né? Esse pessoal que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Em parte, eu costumo dizer o seguinte, né? Atrás
de todo pastor marxista, não vou generalizar, mas vamos dizer, atrás de quase todo pastor marxista, você tem essa maldita teologia liberal. Então, eu entendo, eu compreendo que a igreja, ela caminhou e ela caminha por caminhos assim muito perigosos, e se deve isso efetivamente ao abandono da sã doutrina. Se o ponto de partida da introdução do marxismo cultural se deu no ensino, tanto básico quanto médio e superior, o trabalho dos cristãos com as novas gerações deve ser priorizado. E quais medidas podem ser tomadas nesse sentido? Foi o que eu falei, a escola bíblica ela precisa ser remodelada, né? A gente precisa preparar crianças, adolescentes e jovens para isso. Como? Escola bíblica dominical precisa ter uma roupagem diferente. A gente está respondendo perguntas que não estão sendo feitas. A gente precisa trazer respostas dentro de uma sociedade que, por exemplo, está discutindo, que está dizendo hoje, de forma muito clara, de que o aborto é válido. Por que o aborto não é válido? Por que as escrituras condenam o aborto? Por que as escrituras dizem que aborto é assassinato? A gente precisa dizer isso, né? A gente precisa tratar do valor da vida, da importância da vida, né? Então, o ensino, ele é fundamental desde o início, em classes de escola dominical, em seminários apologéticos, em preparação, em classes de preparação para rapazes e moças que estão no ensino médio, que vão entrar para a universidade. Eu já conheço igrejas que eles estão fazendo isso, eles estão preparando, estão fazendo classes com os adolescentes que vão para a universidade, para preparar eles para lidarem, por exemplo, com o marxismo cultural, para lidar com o comunismo, com o marxismo, com o darwinismo, com o evolucionismo e com tantas outras coisas mais. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Então, a gente precisa começar a trabalhar com essa questão, porque o menino chega lá na universidade com 17, 18, 19 anos, e não é somente na área de humanas, em qualquer área. Ele vai chegar em exatas, hoje ele vai estudar para estudar matemática, e o desgraçado do professor vai querer desconstruir algumas coisas da cabeça dele. Entendeu? Ele vai. Então, assim, tem que explicar, ensinar a ele os valores, os princípios, a fim de que ele possa contrapor aqueles valores e aqueles princípios à luz das Escrituras, mas também de forma inteligível, compreensível e sábia. Fácil essa aqui. Como alcançar aqueles que se contaminaram com esse marxismo cultural? Oração e jejum? Difícil, sabe? Assim, depende do nível de envolvimento, de lavagem cerebral, né? Tem coisas que só uma ação do Espírito Santo mesmo. Porque o cara, ele começa você chega para ele chega e fala o seguinte para você: toda forma de amor é lícita. Não é amor? É um discurso dos dias de hoje, não é? Toda forma de amor é lícita. Não é amor? Deus não é amor? Que Deus cheio de ódio é esse? Se não for pelo Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça, não tem como. Agora, há um ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar. Como é que a gente vai prevenir, preparar, resolver essa questão hoje? É começar a preparar os jovens para isso. Então, seminários. Eu penso que todo final de ano, ou todo início de semestre, a igreja teria que pegar os seus jovens e professores, apologetas, sentar com os caras e dar a eles ferramentas. E oferecer um canal também de pergunta, porque a dúvida é natural. O professor, ele vai falar algumas coisas que ele vai falar: eu não sei responder.
né? E ele vai precisar de auxílio, ele vai precisar de gente que esteja ao lado dele, né? Eu tenho 2 filhos que saíram da universidade agora. Um se formou em gestão empresarial pela Universidade Federal Fluminense, pela UF. Teve pressão? Teve, mas foi menos. O outro tinha entrado para fazer serviço social na UFRJ, falou o seguinte: se eu ficar, eu vou dar na cara do professor, porque ali é complicado. E aí ele falou: não, mas também não é isso que eu quero não, e se formou em cinema agora, é diretor de cinema, que também é complicado, e de vez em quando ele tem umas lutas em virtude do marxismo cultural, que promove toda a construção de conceitos e valores que moldaram a sociedade. Assim, Granzes, a sacada de Granzes foi fantástica. Você desconstrói, você derruba os pilares e com isso você promove o que tem que ser promovido. Agora, a igreja não consegue trazer resposta a isso por alguns fatores. Primeiro, os pastores são despreparados. Segundo, né, os pastores não têm ferramentas para poder lidar com os jovens. Eles não têm ferramentas para lidar com os jovens. Terceiro, a igreja não tem interesse de trabalhar com isso. E aí a gente tem, como eu falei no início, 60% dos jovens entrando na universidade e saindo. E boa parte deles se transformam em ateus ou em agnósticos. Eu conheço crentes que hoje em dia falam o seguinte, ex-crentes, né? Entre aspas, né? Gente que frequentou a igreja, vamos dizer assim, que fala assim: eu não acredito que Deus exista. Depois foi para a universidade. Aí entra a questão soteriológica, não cai da graça. A questão não é essa. A questão é que a gente não está preparando os nossos jovens para essa demanda. E a gente não está preparando os nossos rapazes e moças, as moças, a questão da sexualidade. Por exemplo, questão das roupas. E aí o pessoal fala: isso é moralismo. Não, isso não é moralismo. São valores. Se você muda os valores, você muda a sociedade. Então você vai vendo hoje a questão, uma das questões lá do Canadá que uma canadense falou comigo assim: aqui é o seguinte, aqui cada um se veste como quer, do jeito que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Se o rapaz quiser sair de vestido longo, ele vai de vestido longo e todo mundo acha isso muito normal. Se você desconstrói esses conceitos, automaticamente você está desconstruindo uma série de valores também. Então, a hora é da gente começar a querer botar de volta esse zumbi para o túmulo. Agora, como é que bota zumbi para o túmulo? Né? É pela graça de Deus. E é Deus que tem que fazer isso. E é Deus que tem que agir com misericórdia. E a igreja precisa ser audaciosa. Em 3 pontos, por exemplo. Primeiro, ela precisa voltar a pregar e tratar muito mais sobre questão de família. E aí a necessidade de você ter seminários para homens e para mulheres. O livro que eu estou escrevendo sobre masculinidade, ele fala o seguinte: a crise de masculinidade e a sua influência na liturgia da igreja. A igreja hoje ela é totalmente feminina. Sabe por que a igreja deixou de exercer disciplina? Porque falta masculinidade. As mulheres, por natureza, elas são muito mais misericordiosas. É um dom que Deus deu às mulheres. E aí você não tem homens na igreja, e aí automaticamente você não tem firmeza. Você não tem firmeza. As canções: eu quero te abraçar, quero te beijar, quero sentar no seu colo. Assim, há muita falta firmeza. Falta firmeza. Eu estava pregando agora na África. Uma irmã estava num almoço com o pastor e as 2 filhas, a esposa e as 2 filhas. Uma de 25 e outra de 30 anos. Ela falou o seguinte: pastor, está faltando homem. Eu falei: aqui também, irmã?
Tá faltando, a gente não encontra, é tudo fresco. Isso é fruto do marxismo cultural. Em contrapartida, você encontra mulheres masculinizadas. É uma inversão. Eu escrevi um livro, Seu Filho Pode Ser Mais Feliz. Eu tenho alguns livros desse ali, adquira esse livro ali. Esse livro aqui, olha, deve ter pouquinhos ali. E um outro, 12 maneiras de expulsar seu filho da igreja. Eu trato dessa importância de você ter papéis definidos. Você não tem papéis definidos, cara. É muito sério isso. É muito complicado. É muito sério. Esse tema é um tema muito rico. Eu precisava, como falei, de 4 horas, 3 para falar. Eu tive que sintetizar e não consegui sintetizar. E é frustrante a gente tentar falar e tentar fazer alguns resumos e não conseguir, de repente. Oi? Não posso, não. Tem gente aqui mais capacitada do que eu, como o presbítero Paulo Cristiano, que é um sociólogo, fantástico, dos caras que eu tenho grande admiração e que entende muito mais do assunto do que eu. Deus abençoe vocês.